Olá, eu sou o Diniz Cândido, esse é o canal Mundo Segal. Aqui a gente conversa sobre deficiência visual, acessibilidade, inclusão. A gente também faz lives, faz muita coisa divertida por aqui. Mas hoje eu trago um assunto um pouco sério, um assunto que tem me preocupado. Eu vou contar a história primeiro e depois vou tentar trazer esse assunto e qual é a minha preocupação. Outro dia eu fui abordado por um funcionário do metrô me oferecendo ajuda, né? Eu geralmente, quando eu preciso de ajuda, eu peço ajuda, aceito ajuda, né? Mas em algumas estações aqui eu ando sozinho, porque são estações pequenas, estações que eu conheço, né? Principalmente a estação que é próxima da minha casa, enfim, é muito tranquilo. Então, nesses casos, eu recuso a ajuda, eu agradeço, digo, olha, não precisa, muito obrigado, até para que o funcionário fique livre para exercer as outras atribuições que ele tem, ou mesmo ajudar uma outra pessoa com deficiência que precise, né? E a grande maioria dos funcionários entende, não precisa, tá bom, boa viagem, tal, beleza, é de boa. Esse cara não entendeu, ele insistiu, mas tem certeza? Tem, não precisa. Aí ele continuou me seguindo, eu estava acompanhado por mais duas pessoas. Eu fiquei olhando para trás para ver se ele estava me seguindo. Ele realmente estava. Aí numa dessas olhadas para trás, eu estava na escada rolante, chegou ao fim da escada rolante, a pessoa, uma das pessoas que estava comigo caiu. Ela não se machucou, se levantou rapidamente e tal, mas por conta ali da minha desconcentração, acabou gerando esse pequeno acidente, né? E mesmo assim, o funcionário, ele continuou ali, dizendo que ia ajudar, que ia seguir, que era responsável, etc, tal. Aí eu tirei uma foto dele, fiz uma postagem no Facebook contando toda a história e marquei a Via 4, que é a administradora da linha amarela, pedindo para que os funcionários sejam melhor orientados, porque por mais que a maioria sempre entende, né, quando a gente não precisa de ajuda e respeita, tem alguns ainda que não respeitam, né? E assim, gente, só o que eu quero é poder me deslocar dentro de uma estação de metrô com independência. Quando eu preciso de ajuda, eu peço ajuda e aceito com toda a humildade que é necessário ter, sem o menor problema, sem o menor constrangimento. Mas quando não preciso, eu acho que eu não devo ser obrigado a aceitar. Essa postagem repercutiu bastante, eu recebi alguns ataques assim muito ferrenhos e tal. E aí eu até excluí, bloqueei, enfim, eu não quero a beligerância, né? Por muito tempo isso fez parte da minha vida, hoje eu estou em um outro momento e o que, assim, teve alguns apoios, algumas pessoas que entenderam realmente ali a questão, mas o que me preocupou mesmo foi a reação de algumas pessoas que compram o discurso capacitista de que o metrô é responsável, o funcionário é responsável por nós enquanto a gente está lá dentro. Primeiro, eu nunca vi nenhum funcionário ser incriminado ou ser penalizado por qualquer tipo de acidente ou de tragédia que tenha acontecido dentro do metrô, né? A gente sabe que várias pessoas com deficiência visual já morreram dentro do metrô. A gente sabe que diversas pessoas se suicidam diariamente nas estações de metrô aqui de São Paulo e de outras cidades também, né? E tudo isso poderia ser evitado se as plataformas tivessem as portas de vidro, né? Como tem a linha amarela. Na linha amarela você não consegue se matar. Na linha amarela você não consegue cair numa plataforma, porque tem a porta de vidro que só abre quando o trem chega. E aí, essas pessoas dizendo que não, que a gente não pode recusar ajuda nunca. Não pode recusar ajuda nunca, porque tá indo contra a maioria. É por isso que os funcionários não ajudam mais os cegos, porque tem essas pessoas que recusam ajuda, etc. Eu nunca recuso ajuda de forma deseducada, nunca. Porque quando a pessoa vem me oferecer ajuda, eu sei que ela está me vendo, ela está de alguma maneira me notando, e eu acho que nós somos bastante invisibilizados diariamente. Então a pessoa que me oferece ajuda, na verdade, ela é uma exceção. Então, ainda que eu não precise de ajuda naquele momento, eu procuro dar um sorriso, agradeço, né, e digo que não. E na maioria dos casos, tudo bem, as pessoas entendem. Mas quando não entendem, fica realmente bastante constrangedor, porque é como se eu tivesse que engolir goela abaixo, né, aquela ajuda. E de fato, eu tenho o direito, sim,
de me deslocar sozinho em uma estação de metrô quando eu me sentir apto para isso, né? Eu não posso ser obrigado a abrir mão desse direito porque algumas pessoas não conseguem ou não querem ou não se sentem seguras para isso. E a gente repete, né, o discurso de que a responsabilidade é do metrô. A partir do momento que eu escolho andar sozinho, a responsabilidade é minha, né? Principalmente na linha amarela, onde tem total segurança, né? Tem a plataforma de vidro ali, era onde eu estava, né? E eu acho também assim que a gente está muito atrasado no que diz respeito à evolução mesmo da nossa forma de militância. Se você discriminar uma pessoa da comunidade LGBT, a comunidade LGBT inteira vai vir contra você. Você pode ter certeza. Se você discriminar um gay, o trans vai se sentir ofendido também. Se você discriminar uma pessoa bissexual, certamente a lésbica ela vai tomar as dores ali, né? E isso não acontece com a gente. E tanto não acontece que no ano passado foi promulgada uma lei que determina que as pessoas com deficiência, com visão monocular, são consideradas pessoas com deficiência. E só nós com deficiência visual nos manifestamos contra isso. As outras deficiências sequer tomaram conhecimento do tema e se manifestaram e tudo mais. Sendo que essas pessoas com visão monocular estão concorrendo em pé de igualdade não só conosco, cegos, mas com todas as pessoas com deficiência, né? Numa seleção, por exemplo, você que está me assistindo acha que o empregador vai contratar um cadeirante ou uma pessoa com visão monocular que não precisa de adaptação nenhuma? Se for um empregador preconceituoso, que é a maioria ainda, infelizmente, né? Eu estou vivendo para ver isso mudando, né? Eu vejo empresas já adotando posturas inclusivas de todas as maneiras e isso é uma coisa maravilhosa. Mas ainda não é a maioria, né? Então, o monocular que conseguiu o direito de ser considerado pessoa com deficiência, ele está concorrendo com todas as pessoas com deficiência, com o surdo, com o cadeirante, com a pessoa com deficiência intelectual, com a pessoa com deficiência visual, com todo mundo, né? E nós não tivemos união para que isso não acontecesse, né? Assim como nós não temos também união para conquistar e manter os direitos que a gente conquistou ao longo do tempo, né? Haja vista aí a questão da Ancine, né? Que tinha uma normativa que determinava que as salas de cinema tivessem acessibilidade até um prazo X, lá em 2020. O então presidente Bolsonaro, com uma medida provisória, derrubou essa obrigação. O que aconteceu? Absolutamente nada. Por quê? Porque nem mesmo nós com deficiência visual conseguimos ter união e força suficiente para rechaçar esse tipo de ação, né? Porque todas aquelas pessoas que me apoiaram são pessoas que eu conheço e que são autoridades no assunto, que compreendem a inclusão de uma maneira bastante plena, né? Que estudam realmente a inclusão. Porque quando a gente vai se posicionar sobre isso, a gente precisa conhecer alguma coisa. Aliás, às vezes é um grande problema da nossa sociedade, né? Opinar sobre tudo. Eu tenho que dar a minha opinião, ainda que eu não faça ideia do que está acontecendo ali, ainda que eu não vivencie o contexto, etc. Teve uma pessoa do meu trabalho, um colega de outro setor, que veio lá dizer que eu tava de mimimi, que eu tava arranjando confusão onde não devia. O cara não tem deficiência, não tem pessoas com deficiência na família, não tem nenhuma vivência na área da deficiência, mas se sentiu no direito de ir lá opinar na minha postagem e me ofender, né? Eu bloqueei esse cara. É uma pessoa que tem uma postura, né, uma forma de ser bem beligerante, já mandou colega de trabalho tomar naquele lugar, enfim. Como eu disse, né? Não é esse tipo de gente que eu quero perto de mim mesmo. Eu acho que a gente precisa ter pessoas positivas, né? E assim, mas teria passado, né? Teria passado batido, de boa, assim.
se não tivesse tido a manifestação desse pequeno grupo de pessoas dizendo que sim, que o metrô é responsável por nós, que a gente tem que agradecer sempre, que eu estava errado, que é por isso que o funcionário não ajuda. Funcionário ajuda sim, cara. Se você chegar no funcionário, ele vai ajudar. E assim, na Europa, o que acontece? Eu tive a oportunidade de conhecer o metrô de Madrid e também de Paris, e depois outros amigos confirmaram que é assim também na Alemanha e em outros países, na Inglaterra. Quando você chega para embarcar, não vem funcionário nenhum te oferecer auxílio. Não vem. Você tem que saber aonde é que eles ficam, e quem mora lá geralmente sabe, né? Como aqui também, né? Eles sempre ficam no embarque ali, geralmente do lado esquerdo, na SSO. Você tem que ir até o funcionário e falar: eu preciso de ajuda para embarcar. Você pode me ajudar? Posso. Se numa exceção o funcionário te oferecer ajuda e você falar que não pode, que não precisa, beleza, você vai. Eu, em nenhum momento, fui abordado por funcionários de metrô oferecendo ajuda. Eu sei que tem gente que vai dizer que isso é ruim, né? E talvez em algumas situações seja realmente, né? Quando você não sabe onde um funcionário está, por aí, né? Mas por outro lado, há um respeito, né? O funcionário, ele espera que você solicite. Se você não solicitou e embarcou, se você passou a catraca, não procurou funcionário e acima de tudo está andando de forma segura, é porque tá tudo bem, né? O funcionário vê aquilo e já entende que tá tudo bem e não vai ter nenhum tipo de preconceito. Eu interpreto essa insistência de ajuda, essa insistência de auxílio, como discriminação, e até coloquei na minha postagem. É crime de discriminação, artigo 88 da LBI. Eu tenho lucidez o suficiente para decidir, né, quando eu preciso de ajuda e quando eu não preciso de ajuda, né? E eu acho que quem quer opinar sobre acessibilidade e inclusão tem o dever de estudar. Tem o dever de estudar, porque senão você é que vai prejudicar a maioria, sabe? Eu recebi uma ligação no dia da postagem de um amigo furioso, dizendo: você fez essa postagem, olha, que bobagem, você tá gravando o que eu tô falando? Também se estiver gravando não tem problema, porque, enfim, o cara tava com 4 pedras na mão, né? já tá confundindo os números aqui, né? Cabem 7 pedras na mão? Acho que cabe, né? Dependendo do tamanho da pedra. Mas enfim, o cara tava lá com todas as pedras na mão, e é uma pessoa que eu vou te dizer, não estuda a inclusão, não estuda a acessibilidade. Ele não opinou na postagem, ele me ligou, foi até uma atitude bastante cordial, mas com ele já estava ali assim, com o sangue nos olhos, né? E não entendeu, realmente não entendeu. E eu não consigo entender qual é o prejuízo que eu estou causando a alguém quando eu quero simplesmente me deslocar sozinho dentro de uma estação de metrô, né? Então, assim, eu acho que é necessário que a gente se manifeste, que esses vídeos vão ao ar, que as empresas que administram o transporte coletivo tenham conhecimento, para que isso não aconteça, né? Para que a gente tenha, sim, o auxílio quando a gente precisa, mas para que também a gente tenha o respeito, né, gente? Porque isso é uma questão de respeito. Se houvesse vidro na plataforma inteira, não haveria que se falar em comprometer a segurança, né? A gente sabe que essas pessoas com deficiência visual que morreram no metrô aconteceu porque antes de ser pela ausência do funcionário, é porque a plataforma é desprotegida, é completamente desprotegida, né? Então, antes da gente pensar que o funcionário tem que estar lá para me auxiliar, eu tenho que pensar que a plataforma tem que ter proteção. Os projetos que existem, que ainda estão no papel, de colocar porta de vidro em todas as paredes de vidro em todas as plataformas do metrô de São Paulo, precisa ser executado. É essa a pressão que a gente tem que fazer, né? É essa a pressão que a gente tem que fazer. A questão do funcionário estar
à nossa disposição para ajudar é uma coisa importante, mas que, na minha opinião, fica em uma segunda prioridade, né? Em um segundo nível, um segundo grau de priorização. A priorização fundamental é que haja segurança de fato, porque imagine, por exemplo, eu já peguei funcionário que guiou 5, 6 cegos ao mesmo tempo. Quem garante que uma dessas pessoas não pode cair na plataforma, ainda que tenha um funcionário lá na frente guiando? Pode cair, né? E aí, por que caiu? Porque o funcionário não estava tão atento ou porque não tinha proteção? Primeiro, porque não tinha proteção, não tinha parede de vidro, não tinha as portas automáticas, né? Então, eu vou continuar lutando para que eu tenha o direito de me deslocar sozinho quando eu entender que posso fazer isso, e vou continuar lutando para ter auxílio dos funcionários quando eu entender que preciso desse auxílio, né? Foi bastante chato o episódio, porque o funcionário, nós estávamos em 3 pessoas, ele nos desconcentrou, causou abalo, eu fiquei olhando para trás, ele continuou me seguindo, a pessoa caiu no chão, uma pessoa que estava comigo caiu no chão, porque eu fiquei com uma postura assim, olhando para trás e tudo mais, e enfim, acabei atrapalhando ali o equilíbrio dessa pessoa. Agora, o funcionário mesmo assim, ele ainda acha que pode ser invasivo dessa maneira. Isso é invasão, gente. Além de falta de respeito, além de discriminação, isso é uma grande invasão. E quem não compreende isso ainda, vai estudar, pelo amor de Deus. Porque eu preciso de você que está me ouvindo do meu lado, reivindicando a acessibilidade. E não brigando comigo. Porque a comunidade LGBT só está lá na frente no que diz respeito à defesa de direitos deles, porque eles se uniram. Eles podem até ter algumas divergências internamente, mas isso não aparece para nós. Isso não aparece. Eu não vejo gays se pegando em rede social. Se pegando no sentido de briga, tá? Não, em outro sentido eu até vejo, mas no sentido assim de discussões, de beligerância. Não tem. Por quê? Porque eles sabem que eles só são fortes juntos. E nós, enquanto não aprendermos isso, nós continuaremos fracos, enfraquecidos. Há alguns anos atrás, uma pessoa que está há muitos anos no movimento me disse que a unificação é utópica, que é uma utopia. E eu disse para essa pessoa: olha, eu ainda sou uma pessoa jovem e quero viver o suficiente para ver a unificação. A mesma unificação que tem a comunidade negra, que tem a comunidade LGBT. Essa mesma unificação eu quero ver na nossa comunidade de pessoas com deficiência. E eu vou ver.